Olá, Teia. É Carlos Pinheiro, tudo bem com você? Eu tenho visto muito seus trabalhos. Eu estou vendo que você começou muito bem em 2021, bastante criativa. E você foi uma pessoa que lançou uma provocação aí num dos seus canais, não foi? Então eu estou tentando responder aqui. Vou passar essa mensagem aqui nessa gravação. Então hoje eu decidi meditar um pouco sobre a sua pergunta, o que é cultura? É uma pergunta bastante provocativa, ela vai buscando em mim lá elementos para poder te dar alguma resposta sã, né? Uma resposta que tenha uma precisão mais ou menos próximo do que eu sei de ideal. Eu vou te dizer que cultura para mim ela vem de um processo muito antigo, não é meu, é uma questão da ancestralidade. Eu tenho uma família e parte dela, no caso do meu pai, eles são daqui de Mogi Guaçu. E a gente desconfia que são pessoas que foram ex-escravos, mas não sabem como eles conseguiram sobreviver numa região afastada de Mogi Guaçu. E parece que com isso, essa questão geográfica permitiu que eles fossem tendo várias gerações no mesmo lugar. Então, uma espécie de quilombo antigo que já existiu na cidade, que hoje não existe mais. Agora, o lado da família da minha mãe já é uma família que vem do lado urbano. E eu falo para você que eu vejo de cultura. Por exemplo, meu pai, desde criança, eu via meu pai fazendo carroça. Meu pai pegava uma carroça, desenhava essa carroça, pegava madeira, fazia toda aquela parte de talhar madeira, furava aquela madeira, não tinha aquela furadeira elétrica, então tinha uns esquemas lá de queimar o ferro e depois ir furando até conseguir chegar no atravessar a madeira do jeito que precisava atravessar. Meu pai fazia um monte de coisas, fazia cerca. Então, por exemplo, tinha uma horta, por exemplo, ele fazia essa parte aí. Minha mãe também fazia um monte de coisa. Então, eu vivi num ambiente familiar caipira, bem afastado, rural, e eles conservaram muito desses conhecimentos e eu fui recebendo. Por outro lado, além dessas coisas práticas, eu também recebi a parte da oralidade desse povo, principalmente porque meu pai, a família dele tem muitos irmãos homens, e quando havia uma reunião familiar na casa de algum deles, ou da minha avó, ou até mesmo na minha casa, esses homens eles começavam a contar todas as histórias da infância. E você passar a vida toda da infância ouvindo as mesmas histórias, você imaginou que eu e mais uns meus irmãos, a gente já até olhava para o outro assim, nossa, nossa, vai ser a mesma história, a gente já sabia o começo da história, o momento de ápice da história e o final da história. Mas a gente escutava, ficava quieto ali, né, absorvia isso. E às vezes eu achava até meio cômico de estar tendo que ouvir toda hora que estivesse uma reunião familiar a mesma coisa. Aí depois eu fui fazer faculdade, que era uma obrigação familiar, estudar, 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 independente do que eu fizesse, para a gente não ter problemas de sofrer um preconceito maior, porque as pessoas pretas no Brasil elas sofrem esse preconceito já porque elas não têm aquela cultura da escolarização. E meu pai e minha mãe, eles felizmente tiveram esse mesmo direcionamento de que os filhos teriam que estudar. Então a escola veio depois com essa parte cultural, a escrita, leitura, muita biblioteca depois. Fiquei apaixonado por essa coisa dos livros. E depois eu fui fazer faculdade e o que aconteceu? Parou um tempo de estudo obrigatório. Então eu já tinha me formado, tinha feito pós-graduação. Aí veio um espaço na minha vida, um espaço novo, que aí aquela parte artística que estava escondida, ela não conseguia
sair, não conseguia fluir por causa das obrigações que eram impostas para mim no passado. E aí comecei a ter essa parte cultural, que é a parte que eu sou ator ativo da coisa, e não ator passivo. Então parei de ficar fazendo só parte de projetos de outras pessoas, e aí comecei eu a fazer cultura. Então hoje, para mim, cultura está sendo muito no sentido de voltar para minhas origens, que é essa origem caipira africana, né, de pessoas que foram escravizadas aqui na região de Mogi Guaçu, conseguiram conservar e modificar alguma coisa na cultura local. E aí eu vejo que eu tenho esse direcionamento, já como eu te falei, né, que meu pai, meus tios faziam toda aquela narração oral, e eu venho com uma outra geração, a geração que tem essa absorção, concluiu essa absorção forçada da parte cultural deles, da oralidade, e depois dá um avanço quando entra na universidade. Então, para mim, cultura é todo um processo de formação saudável de um ser humano, na medida do possível. Não que eu sou uma pessoa saudável em tudo, mas pelo menos eu tenho alguma coisa que me orienta desde raízes, né? Hoje tem pessoas que podem não ter raiz de onde não sabe quem é a família, não sabe quem foi o pai, mas eu sei de histórias fantásticas que eu até quero pesquisar, que contam dos meus antepassados, e que de repente pode ser um mote para eu fazer um trabalho poético, um trabalho também de literário. Então não sei se eu expliquei para você isso, mas para mim a cultura primeiramente começou dentro da minha ancestralidade. Aí eu nasci, estive num ambiente que era também cultural, não de maneira oficial, e aí eu começo a entrar na parte oficial, que é a escola, e frequentar centros culturais, fazer cursos, e aí depois começou a parte de ter coragem e de ser ator principal da sua própria história e transformar isso numa literatura, e nessa literatura de compartilhar ela com outras pessoas, e hoje a gente compartilha através das redes sociais também. Um abraço para você, que você tenha aí mais trabalhos excelentes em 2021, que eu estou sempre que posso, estou acompanhando o seu trabalho. Obrigado aí pela atenção. Resolvi fazer um depoimento muito sincero para você. Beijos. E também quem quiser me seguir pode procurar no Facebook por Calberpin. Muito obrigado também. Tchau. Gratidão. E para você, o que é cultura? E esse convite ele não está limitado só aos fazedores de cultura, só aos produtores. Ele é aberto para toda a comunidade. Para quem está desempregado ou desempregada, para quem é pedreiro, para quem é enfermeira, para quem é doméstica, para quem é médico, para quem é médica, para quem é dentista, para quem... Enfim, é para todo mundo, porque todo mundo faz cultura, todo mundo respira cultura e todo mundo vive, né? E se nós vivemos, se nós estamos vivas e vivos, nós somos cultura. Vamos lá?